Era uma noite silenciosa. O Homem-Aranha caminhava por uma rua deserta, refletindo sobre o peso das escolhas. Ele avistou Steve Rogers encostado em uma parede. O capitão estava em silêncio, como se guardasse segredos. Steve, sempre há um outro caminho, disse o Homem-Aranha, olhando na direção do capitão, esperançoso. Steve respirou fundo, o olhar distante. Algumas escolhas não têm volta, amigo. Já vivi isso, respondeu. O Homem-Aranha hesitou. As palavras de Steve ecoavam, transmitindo um peso que ele sentia em seu peito. A luta nunca termina, mas a esperança pode mudar tudo, insistiu o Homem-Aranha sem desistir. O Homem-Aranha percebe a tristeza nos olhos de Steve. Então o que nos resta? Pergunta ele, angustiado. Steve olha para o céu como se buscasse respostas nas estrelas. Lutar é tudo o que fazemos, mas há um custo. O vento gélido sopra e o Homem-Aranha envolve-se em seus pensamentos. Suas palavras soam como um eco distante. O que aconteceu com você, Steve? A pergunta flutua no ar com uma sinceridade que ilumina aquela escuridão. Steve hesita. Perdi amigos. Cada escolha me custou algo. Não há retorno para muitas dessas decisões. O Homem-Aranha se aproxima, quase implorando. Mas você ainda está aqui, pode mudar o futuro, Steve. Steve desvaira o olhar, perdido em memórias. Às vezes a esperança é tudo o que temos, mas será suficiente? Precisamos acreditar. Mesmo que tudo pareça sombrio, é na escuridão que encontramos luz, reafirma o Homem-Aranha. Steve finalmente volta seu olhar para o Homem-Aranha. Uma conexão silenciosa surge entre eles, como se compreendessem. Talvez, só talvez, tenhamos que arriscar, de Steve, um lampejo de esperança começando a brilhar em seu olhar. O Homem-Aranha sorri, um sorriso tímido, mas sincero. É isso, um passo de cada vez. Vamos juntos. Eles viram-se para a cidade, prontos para enfrentar o que vier. Uma nova jornada começava ali naquela noite. Steve respirou fundo. A verdade era pesada, mas não havia como voltar atrás. Olhou para Tony, os olhos brilhando com determinação. O Homem-Aranha mexeu as mãos nervosamente. A incerteza pairava no ar, e se houver outra saída, ele perguntou hesitante. Tony balançou a cabeça, o olhar fixo em Steve. Não há, o tempo se esgotou. Cada palavra era como um golpe. Steve se lembrou de sua juventude, dos sonhos e esperanças que um dia teve. Tudo parecia tão distante agora. Eu sempre quis fazer a coisa certa, ele murmura, tão baixo que mal conseguia ouvir. A dúvida o consumia. Tony pôs a mão no ombro de Steve. Só você pode decidir o que é certo. Não se esqueça disso. O Homem-Aranha interveio, sua voz trêmula. E se nós tentarmos uma última tentativa, ele não queria aceitar a derrota. Steve olhou para ele, um misto de esperança e desespero na expressão. Não quero mais perder ninguém. Mas a realidade o puxava novamente. Ele sabia que certas escolhas vinham a um preço. A vida não era justa. Tony percebeu a bravura em Steve, mas também a vulnerabilidade. Era um jogo perigoso e as apostas eram altas. Se vamos fazer isso, precisamos de um plano. Um que minimize as perdas, Tony disse, a determinação ressoando. O que podemos fazer, então? Perguntou o Homem-Aranha, sentindo a pressão aumentar. As palavras eram como uma fresta de luz. Steve mordeu o lábio. Ele sabia que precisava ser o pilar, mas também o nervo exposto. Era nesse exato momento que surgiam os conflitos. Acho que é hora de assumir a responsabilidade, Steve finalmente disse, a voz firme, mas ainda trêmula. Tony assentiu, reconhecendo a coragem da escolha. Estamos com você, não importa o que aconteça. O Homem-Aranha respirou fundo, deixando o medo de lado. Juntos eles formavam uma equipe indestrutível, mesmo nas dificuldades. Steve sentiu um calor no peito. Era um conforto inesperado. A nova jornada, embora incerta, estava diante deles. E assim eles partiram. Passos firmes, corações pulsando, dispostos a enfrentar o desconhecido pela causa maior. Cada um tinha sua razão. Steve pensava em seus amigos, Tony focava na missão e o Homem-Aranha queria fazer a diferença. As luzes da cidade se acendiam aos poucos, enquanto eles seguiam imersos em seus próprios pensamentos e medos silenciosos. No fundo, cada um lutava não apenas contra o perigo, mas também contra os fantasmas do passado que os perseguiam. Mais adiante, uma decisão definitiva os aguardava. Sabiam que não poderiam voltar atrás. O futuro estava nas mãos deles. Prontos? Steve perguntou, a tensão palpável, mas a esperança não menos intensa. Era hora de agir e juntos responderam em uníssono. Sim, a frase carregava o peso do mundo, mas também a luz de uma nova chance. Steve terminou a gravação, suas palavras ecoando no silêncio. Ele respirou fundo, sentindo o peso de sua escolha. Naquela noite, ele decidiu sair para caminhar. As luzes da cidade eram um conforto, mas também um lembrete do que perdeu. Enquanto andava, lembranças surgiram, risos compartilhados, conversas profundas, compromissos quebrados. Tudo parecia tão distante. Ele parou diante de um pequeno café. O aroma do café fresco trouxe à tona memórias de encontros. A vida continua.
Entrou e pediu um café. O barista o reconheceu e sorriu. Um gesto pequeno, mas significativo, despertou um sorriso em Steve. Enquanto aguardava, observou os rostos ao redor, cada um carregando suas próprias histórias, desafios e coração partido. O café chegou e Steve respirou o aroma intenso. Ele pensou na nova escolha que tinha feito. Cada passo adiante é vital. Jovens entraram rindo, repletos de energia. Estavam felizes, despreocupados. O contraste era como um soco no estômago. Steve fechou os olhos por um instante. Sentiu a solidão misturada à esperança. Ele tinha uma nova missão. Ele pegou seu celular e começou a escrever. Era hora de contar sua história, de mostrar aos outros que não estão sozinhos. Com cada palavra, Steve sentia-se mais leve. Escrita era uma forma de cura e libertação, um novo começo para ele. Finalmente, ele sorriu. O peso das decisões ainda existia, mas agora ele estava pronto para carregá-lo de novo. Tony olhou para o céu, a escuridão começando a engolir a cidade. A escolha de Steve ecoava em sua mente. O Homem-Aranha se aproximou, compartilhando o peso da perda. Ele fez o que achava certo, não é? Tony balançou a cabeça. Sim, mas quem diz que a escolha é fácil? Todos nós temos responsabilidades. Eles se lembraram de momentos com Steve, corridas apressadas, risos entre lutas, lealdade que transcendeu. A conversa fluiu, reflexões sobre escolhas passadas, cada palavra uma camada de saudade e entendimento. Quando a noite se fechou, uma sensação de paz os envolveu. Eles sabiam que a luta continuava.